Meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Glória a vós, Senhor. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante uns 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes, os sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuando nossa caminhada pascal, seguindo os passos de Jesus crucificado, ressuscitado, neste caminho nos deparamos com Jesus diversas vezes, mas nem sempre nosso olhar está atento. Abramos nosso coração, meus irmãos, e deixemos que a palavra de Deus o faça arder. Meus irmãos, depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram tristes e 2 deles voltavam para Emaús. Eles esperavam que aquele homem, Jesus, fosse libertar Israel. E aconteceu, meus irmãos, que eles estavam tristes porque eles entregaram suas vidas 3 anos e nada. Mesmo Maria Madalena falando para eles que o túmulo estava vazio, eles não acreditaram. Mesmo Pedro e João, que viram o túmulo vazio, não acreditaram. É verdade, o túmulo vazio, meus irmãos, não prova nada para nós. Não é a prova essencial, mas é uma das evidências. Até hoje, nunca se encontrou o corpo de Jesus. E se encontrasse? Seria um dilema, porque a nossa fé está alicerçada justamente na sua ressurreição. Meus irmãos, tem um filme chamado O Corpo, com Antônio Bandeiras. Ele trata exatamente sobre isso. A teologia encontrou um corpo de um homem
que fora crucificado, datado do tempo de Cristo. E agora? Quais as consequências de ter ou não ter um corpo de Cristo? Vale a pena, meus irmãos, ver esse filme. Mas para nós, esta é uma evidência importante. Primeiro porque o seu corpo ressuscita. E aqui, me desculpa, meus irmãos, aqueles que creem em reencarnação. Meus irmãos, crer em reencarnação é negar a essência da ressurreição. Crer em reencarnação, meus irmãos, é negar o Cristo, por mais que possam dizer que são cristãos. Porque Jesus ressuscita o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. O homem inteiro ressuscita. E dias depois, meus irmãos, daqui uns dias nós vamos celebrar a sua ascensão. E Jesus, é quando Jesus ascende ao céu, ele eleva de corpo e alma e espírito. A sua subida para o céu de corpo e alma, meus irmãos, é a prova da sua ressurreição. E depois da sua ressurreição, meus irmãos, ele ainda ficou aqui na terra. Depois da sua morte, ele ressuscitou, Jesus ainda ficou aqui na terra. E alguns dias, orientando, dando ordens para os apóstolos. Lá em Mateus capítulo 28, nos últimos capítulos, ele orienta os apóstolos sobre, e fala com eles, Depois ele sobe para o céu, de corpo e alma. Nesse evangelho de Mateus, nos últimos capítulos, ele fala com os apóstolos: ide por todo mundo, pregai meu evangelho e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, a nossa matéria é como diz São Paulo: se com ele morremos, se formos batizados com ele, nós ressuscitaremos. Se eu fui batizado com este corpo, eu serei ressuscitado neste corpo. Imagina, meus irmãos, imagina essa reencarnação, como seria? Será que eu voltaria uma outra pessoa? Não, meus irmãos, respeito quem pensa diferente, mas para nós cristãos isso é inadmissível, crer no Cristo ressuscitado e ao mesmo tempo crer nas possibilidades de reencarnação. Quem me salva é a graça de Cristo, não as minhas inúmeras vindas na terra. Pelo contrário, Jesus ressuscita, portanto, meus irmãos, o não achar o seu corpo é uma evidência, sim, mas nós, meus irmãos, só precisamos de mais elementos que nos faz crer. Se nós olharmos, meus irmãos, para a história da Bíblia, os personagens que testemunharam, se eu não creio na Bíblia, fica difícil, então. Não tem livros históricos, não fala da ressurreição, não tem ata, não tem registro civil que nos mostre o que aconteceu. Quem nos atesta mais ainda, meus irmãos, é a Bíblia. O que aconteceu na vida daquelas pessoas, primeiro que não foi fácil acreditar. Não foi fácil, alguns acreditaram mais fácil. João, quando chegou ao túmulo, viu o pano no chão, ele acreditou. Ele viu e acreditou. Agora Pedro não, Jesus teve que aparecer para ele acreditar. O evangelho de hoje, meus irmãos, os discípulos de Emaús, nem Jesus caminhando com eles acreditaram. Precisou do quê? Do partir do pão. Maria Madalena só foi acreditar quando ela ouviu o Jesus, o mestre, chamando ela pelo nome. Tomé, nem ouvindo testemunhas da comunidade inteira, nem assim ele acreditou. Somente depois, meus irmãos, quando ele pôde tocar nas chagas de Jesus, e assim outros tantos, até chegar no tempo presente. Quantos, meus irmãos, fizeram a experiência do ressuscitado? Eu também, meus irmãos, nunca o vi, mas eu sei que ele vive. Primeiro, meus irmãos, a começar por mim, pela minha história de vida. Ouvi suas palavras e me esforçando para colocá-las em prática, porque realmente a palavra de Deus tem sentido, tem razão. Não tem nada que ele não diga que não tenha sentido. E quando eu coloco em prática, posso sentir a sua presença. Os discípulos de Emaús, caminhando com Jesus, falando com ele, nem assim eles o reconheceram. Isso nos mostra, meus irmãos, que a ressurreição é igual e diferente. O que São Paulo vai chamar de corpo glorioso? Ao ressuscitarmos, nós teremos um corpo diferente e igual, um corpo materializado, mas ao mesmo tempo um corpo que passa por paredes, um corpo que come, que pode ser tocado, mas um corpo que de repente aparece. E quem nos conheceu quando nós estávamos vivos, talvez não irá nos reconhecer depois de nós ressuscitados.
Já, meus irmãos, naquele evangelho da transfiguração de Jesus, Jesus subiu no alto do monte e transfigurou-se, mudou de aspecto, revelou quem ele era. Nós também, meus irmãos, um dia vamos nos transfigurar. Isso é ressurreição. Meus irmãos, precisamos dizer, nós podemos dizer que o evangelho dos discípulos de Emaú é uma catequese sobre a Eucaristia para as primeiras comunidades, mas também para a nossa comunidade de hoje. Chegamos muitas vezes na comunidade desanimados e a palavra de Deus nos mostra o caminho a seguir. Depois vamos para junto da mesa e é Jesus quem nos parte o pão. Após toda essa bela experiência, somos chamados a voltar para casa transformados pelo Cristo ressuscitado. O primeiro ponto que chama a atenção no texto é que os dois caminhantes saem da comunidade dos discípulos para voltar para casa com a sensação de derrota. O caminho de 11 quilômetros até a cidade chamada Emaús, podemos dizer que aquela caminhada era muito mais do que uma jornada pela estrada de chão batido. É uma viagem interna pelas estradas poeirentas do coração. O texto diz, meus irmãos, que um discípulo se chamava Cleofas, mas o do outro não cita o nome. Seria a mulher de Cleofas? Ou talvez podemos colocar o nosso nome no outro discípulo, pois também estamos nessa viagem. Jesus, meus irmãos, se coloca no caminho. Diante do sentimento de luto, não o reconhece, mas Jesus faz algumas perguntas pedagógicas. É Ele quem os conduz e nos conduz pelo caminho. Chegando a Emaús, eles pedem: fica conosco, Senhor. O texto diz que Jesus entrou para ficar com eles, não ficar apenas uma noite, mas para permanecer sempre entre eles. E naquela mesa, no pão repartido, Jesus desaparece. Mas eles reconhecem, Ele está vivo e está conosco. Assim a transformação acontece. Se eles tinham medo da noite e da escuridão, a luz de Jesus faz com que caminhem alegres de volta a Jerusalém, para permanecer com os outros discípulos. Meus irmãos, muitas vezes nossa vida também está sem sentido. Está sem sentido. Peçamos, meus irmãos, a Jesus: fica conosco, Senhor, para que também sintamos nosso coração arder, justamente por sabermos que não estamos sozinhos. Alimentai-nos, Senhor, com as duas mesas, a da palavra e da Eucaristia, para que possamos testemunhar Jesus pelos caminhos. Amém. Amém.